Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo um comentário da Palavra de Deus no livro de Efésios. Hoje estaremos comentando o 3º capítulo, do versículo 1 até o versículo 8, amados. Esse capítulo tem 21 versículos, então eu estarei hoje comentando os 12 primeiros versículos. Vamos à palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado, como pela revelação me foi manifestado, o ministério conforme acima, em poucas palavras vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outra geração não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiro e membro do mesmo corpo, e coparticipante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, da qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que se fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Muito bem, amados, diletos irmãos, aqui nós vamos ver o apóstolo apresentando o seu ministério aos irmãos da igreja de Éfeso. Eu já vos disse que o apóstolo Paulo, ele não conhecia pessoalmente a igreja de Éfeso, pois esta igreja foi pastoreada pelo pastor, um dos apóstolos de Jesus, que era João, o evangelista. Mas quando o apóstolo Paulo ouve falar da fé que os irmãos da igreja de Éfeso estavam professando, ele decide escrever carta para essa igreja para afirmar a fé desses irmãos. E agora o apóstolo diz que ele é prisioneiro de Cristo, ele quer dizer, é servo do Senhor Jesus. Por amor de quem? Por amor dos gentios. Ele diz agora para os irmãos de Éfeso: se é que tendes dado ouvido à dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dado. A todos que ouvem a palavra de Deus, a dispensação da graça, que aceita a graça gratuitamente ofertado, eles devem ser consolados por meio desta carta escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo. Porque esta carta foi revelada a ele, foi como pela revelação, ele falou, foi me dado e manifestado o ministério. Então o apóstolo Paulo recebeu o ministério de Cristo pela revelação do próprio Espírito de Deus, pois o apóstolo Paulo não conheceu a Cristo pessoalmente. Ele não foi discípulo de Jesus. Ele não foi testemunho ocular da morte e ressurreição de Cristo. Mas ele se tornou apóstolo de Cristo pela revelação do Espírito Santo.
E por isso ele decide escrever em poucas palavras para afirmar a fé de cada um de nós. Então o apóstolo diz: pelo que quando vocês leem essa carta, quando vocês analisarem essas cartas, vocês poderão perceber a compreensão que o apóstolo tem acerca do ministério de Cristo. E ele diz que esse ministério, ele ficou oculto de geração em geração. Ele ficou oculto a outra geração. Ele não foi manifestado aos filhos do homem, mas agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revela aos apóstolos e aos profetas. E também aos gentios. São agora transformados em co-herdeiro, quer dizer, como eles não tinham herança de filho, nós que éramos gentios, que vivíamos alienados de Deus, para nós não havia promessa de nós tornarmos membro do corpo de Cristo. Mas agora foi manifestado a nós através do Espírito Santo, e o gentio se torna co-participante, ou seja, co-herdeiro. Ele se torna co-herdeiro e se torna membro do mesmo corpo. Ele passa agora a participar da promessa que Deus fez a Abraão. Então ele é co-participante da promessa por meio de Cristo Jesus. Mas por meio de quê, amado? Por meio do Evangelho. Por isso é necessário que nós venhamos dar ênfase ao Evangelho. Eu não sou contra empregar o Antigo Testamento, amados, de maneira nenhuma. Existe mensagem edificadora, as promessas grandiosas de Deus, feita através do Antigo Testamento. Mas para nós que somos participante, co-herdeiro, co-participante da promessa de Cristo Jesus, nós temos que analisar o que? O Evangelho de Cristo. E o apóstolo agora ele se apresenta dizendo que ele é ministro desse Evangelho, do qual foi feito ministro, diz ele, da qual fui feito ministro, segundo o que? O dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. Deus operando na vida do apóstolo, transformando ele em ministro da palavra, transformando ele em sacerdote da palavra, por meio da graça de Deus. A operação que o apóstolo opera agora com todo o poder foi dado a ele por meio da graça divina. Por isso que ele diz: pela graça sois salvo. E ele diz que ele é o menor de todos os santos, ou seja, menor de todos os apóstolos. Mas a ele foi dado esta graça de anunciar, de pregar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, de anunciar este Evangelho vivo, poderoso e eficaz, que tem o poder de trazer as riquezas inescrutáveis do reino de Cristo. Ele disse: a demonstrar a todo qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deus havia escondido essa dispensação deste ministério do Evangelho, porque o Evangelho não havia ainda sido manifestado. A palavra de Deus, o Verbo de Deus não havia ainda sido manifestado ao mundo. Então Deus ocultou o seu próprio Evangelho, o seu próprio Verbo. Ele ocultou este Verbo por muito tempo, por muita geração. Mas agora ele revela, agora ele manifesta
manifesta o Verbo vivo por meio da igreja, aos principados e potestade, até mesmo aos espíritos que estão nas regiões celestiais. Segundo, diz o apóstolo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, transformando Cristo Jesus em nosso Senhor. Agora, amado, ele diz que nós temos a ousadia e acesso em confiança pela nossa própria fé a essa dispensação do reino de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa claro, amados, que nós precisamos analisar. Veja bem, ele diz, por ter pregado a doutrina da verdade. O apóstolo agora ele estava preso, por isso ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Mas ele era prisioneiro não dos homens, mas prisioneiro de Jesus Cristo. Era o objeto de proteção e cuidado especial enquanto sofria pelos irmãos de gentil, todas as ofertas de graça do Evangelho e a nova de grande felicidade que contém esse Evangelho, vem as ricas graças de Deus. E através do próprio Espírito, o Espírito opera a graça nas almas dos seres humanos. O ministério desse propósito é de salvar aqueles que haviam se perdido, trazendo uma salvação que estava escondida de cada um de nós, mas trazendo esta salvação por meio de Cristo. Isto não foi tão claramente demonstrado em épocas anteriores, em gerações anteriores. Em gerações anteriores, no Antigo Testamento, nós vemos a promessa da salvação. Nós vemos Deus fazendo promessa, prometendo que viria o seu Messias, usando os profetas. Mas agora no Novo Testamento, ele manifesta a salvação. Agora no Novo Testamento, era a grande verdade de Deus dado a conhecer ao apóstolo, que Deus chamaria os gentios à própria salvação pela fé em Cristo Jesus. Uma obra eficaz do poder divino acompanha os dons da graça divina. Como Deus nomeou o apóstolo Paulo para o ofício, assim ele também chama a cada um de nós, amado. Ele nomeou o apóstolo Paulo para o ofício de pregador, trazendo um eficaz poder divino. Esse poder divino vem trazendo paz para a nossa alma. Deus promove para o cargo de honra e faz sentir a cada um de nós manifestando, faz nós sentir que somos seus próprios filhos, onde somos chamados a ser coparticipante, onde o Deus da graça se manifesta a cada um de nós. Ali toda a graça necessária. Qual alto é a fala do próprio apóstolo falando acerca de Jesus Cristo, falando acerca da inescrutável riqueza de Cristo. Embora muitos são enriquecidos com esta riqueza, de qualquer jeito, quão grande é o favor que Deus tem para conosco. Que nós venhamos, amados, nos apropriar desta palavra do apóstolo, que sejamos também pregadores, que esta palavra seja pregado não somente a nós, e que nós sejamos
capazes de oferecer esta palavra, se não formos simplesmente guardar para nós, que nós possamos compartilhar, enriquecido com esta palavra, outras pessoas. E a nossa própria falta, muitas vezes, serão perdoados. Quando Deus fez todas as coisas do nada, e a nova criação pela qual agora Ele faz, é por meio do seu Filho amado. Ele pega seres pecadores, são feitos agora nova criatura pela graça que Ele oferta a cada um de nós por meio de Cristo Jesus. Ele oferta também a nós as riquezas. Essas riquezas são inescrutáveis, tão segura como sempre. Enquanto os anjos adoram a sabedoria de Deus na redenção da sua igreja, ao mesmo tempo a ignorância dos homens carnais, que acham que são sábios aos seus próprios olhos, condena esta salvação. O apóstolo, ele fala sobre esta graça divina, trazendo para nós, falando que nós, amados, somos coparticipantes, tornamos agora participante da família de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus ilumine os olhos da vossa fé, trazendo paz para a vossa alma, edificação para a vossa alma. Que o Senhor se assente como o Senhor soberano sobre o coração de cada um de vocês, curando e libertando, gerando vida, vida abundante. Eterno e soberano Deus, eu te louvo, Pai amado, por este momento, por estas palavras. Palavras que não são minhas, Pai. Palavras que não foi criada por mim. Mas são palavras, Senhor, que o teu servo, o apóstolo Paulo, escreve para a igreja de Éfeso, nos mostrando as tuas riquezas, mostrando que somos coparticipantes, que somos co-herdeiro, agora por meio do sangue do Senhor Jesus, nos tornamos participantes da graça divina. Esta graça que foi manifestada na cruz do Calvário, por meio do sangue da redenção, do sangue que nos comprou e nos lavou e nos purificou. Eu te dou graça, meu Deus, por esta salvação ser ofertado a mim gratuitamente, mas a ti, meu Deus, custou o preço do sangue redentor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve que ser sacrificado como um cordeiro pascual, para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Por isso, meu Deus, eu te louvo e te glorifico. E peço, Pai amado, a favor dos meus irmãos, aqueles que estão enfermos, que estão abatidos, aquele Senhor que se encontra no leito da enfermidade, muitas vezes, impossibilitado de orar e de buscar a tua face. Eu oro por esses irmãos, Pai, pedindo, visite a cada um. Traga, Senhor, cura, traga, Senhor, libertação, purificando a mente e o coração de cada um, Pai. Aquilo, Senhor, que tem aprisionado vidas, levados vida cativo, Pai. Que toda a corrente maléfica do inimigo seja destruída agora. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.